Olá meninas, sou a Vanessa e continuando nossas devocionais para prosseguirmos controladas pelo Espírito. No áudio passado, o áudio 66, falamos sobre a importância das instituições criadas por Deus. A família, o governo e a igreja. E o quanto a família é a instituição mais importante. E a primeira instituição criada por Deus foi a família. E no áudio de hoje, áudio 67, vamos continuar falando sobre a importância da família. E a família é de importância vital para os adultos. Vamos lá então. A família foi a primeira instituição de Deus porque é essencial para o homem. Como falamos, lemos Gênesis no áudio passado. Sozinho ele é incompleto. Quase todos os homens conhecem bem o relato de Gênesis 2, onde lemos que Adão sozinho estava dando nome aos animais e passava diante dele. O trecho se encerra com as seguintes palavras: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E em seguida temos a história de como Deus fez uma provisão especial para Adão, retirou uma costela dele e criou a mulher e trouxe a Adão. Os teólogos de espírito mais românticos gostam de dizer que este foi o primeiro casamento do mundo e que a cerimônia foi realizada por Deus. E daquele dia até hoje, nenhum outro fator tem tido maior importância para o homem do que o lar. E já também estudamos ao longo dos áudios do livro a importância da família em vários aspectos e o quanto ela influencia nas nossas emoções e nos nossos estresses. E também falamos daqueles pontos, lembram dos 43 pontos que geram mais estresse num cônjuge, num homem, né? E aí foi a morte de um cônjuge, o divórcio, separação do casal, cadeia, morte de um parente próximo, doença ou ferimento grave, casamento, perda do emprego, reconciliação entre casal e aposentadoria. Mas a maior, onde gera mais estresse, é a morte de um dos cônjuges. E depois o divórcio. Então percebemos que a primeira metade dos problemas causados de estresse acham-se diretamente relacionados com o lar. 6 dos primeiros 7 traumas mencionados têm relação com o afastamento familiar. Os problemas familiares são 2 vezes mais prejudiciais que os outros fatores causados de estresse. Em alguns casos, até 3 ou 4 vezes maior. Uma conclusão que podemos chegar pela análise desse quadro é que os problemas de família nos causam mais estresse, porque a família é o fator mais importante de nossa vida. Pense numa pessoa que se alegra muito de um bom relacionamento familiar, e eu direi que ela é basicamente feliz. Na verdade, a realização na família conduz à realização pessoal. Se faltar a realização no meio familiar, nada mais importa na vida. Qual é a causa do desespero que afeta muitos homens bem-sucedidos nos negócios, ou mesmo os gênios da ciência nos últimos anos de vida? Provavelmente, geralmente, é o fato de eles haverem se distanciado de seus familiares. Na maior parte dos casos, eles sacrificaram o relacionamento familiar com o objetivo de ganhar fama. É um preço alto demais para qualquer adulto pagar, principalmente no que se refere ao investimento para toda a vida. Porque a família não é só importante para os adultos, mas a família é de importância vital para as crianças. A família de uma criança é notadamente a influência de maior importância em sua vida. Nenhuma outra chega tão perto dela. O lar molda o seu caráter e sua personalidade.
É verdade que o temperamento, já vimos isso nos áudios, que o temperamento, ele nasce herdado, constitui uma forte contribuição para sua formação, mas a vida e a criação recebida no lar é que determina a direção em que o temperamento irá tomar. E aí eu vou citar um exemplo para vocês. Suponhamos que nasçam duas crianças com temperamento colérico, em duas famílias bem diferentes. Elas serão bastante diferentes entre si ao crescer. Ambas serão pessoas ativas e vigorosas, mas uma delas provém de um lar onde sofreu rejeição e viu o pai rebelar-se contra a autoridade. É muito provável que se torne um marginal e que viva de roubar e prejudicar o próximo. A outra teve um lar cheio de amor, onde aprendeu a respeitar valores e leis. Provavelmente se tornará um adulto útil, com uma contribuição muito significativa para a sua comunidade. Vejam a proporção que a família dá à criança. Veja que a família, ela direciona aos caminhos que as crianças vão escolher. A importância que a família tem dentro da sua casa. É muito sério o investimento que você está dando à sua família. É muito sério o que você está ensinando à sua família. Porque a Bíblia nos fala agora a nós, mães e pais. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Apesar de reconhecermos a enorme influência que a televisão e a escola exercem sobre o caráter e valores morais de nossos filhos, isso tem muita influência, mas nada tem maior influência que o lar e a família. Sabemos que os outros fatores regem muitas decisões dos nossos filhos, influências na vida dos nossos filhos. Amigos, escola, igreja, vizinhança. Mas nenhum deles possui maior influência do que a família. O lar é o coração do processo da edificação do caráter. Essa é uma verdade que deve ser altamente tranquilizadora para os pais cristãos, que muitas vezes ficam se perguntando se poderão criar bem os filhos nestes dias com tanta corrupção e maldade, e isso é uma coisa que realmente nos preocupa. E muitos casais argumentam isso. Não vamos ter filhos, a sociedade está tão corrompida que nos recusamos a colocar uma criança no mundo, pois temos medo de perdê-la para ele. E eu retruco para você dizendo que essa atitude revela falta de confiança plena no poder de Deus, para fazer de seu lar cristão um lugar onde seu filho fosse preparado convenientemente. No primeiro século da era cristã, também a vida oferecia poucas possibilidades de felicidade, mas os cristãos se casavam e tinham filhos muito bons. E eles dominaram o mundo ocidental em menos de 300 anos. Muitas famílias cristãs ativas estão entregando à sociedade jovens de excelente caráter. Nós contamos com vantagens que os crentes do primeiro século não conheciam, como, por exemplo, a influência da igreja, a influência vital da igreja. Não podemos. Os valores morais e o caráter não são aprendidos dos pais. Eles os captam no convívio do lar. A criança que vê os pais
demonstrando respeito pelos direitos dos outros, formam uma atitude correta com o próximo. Mas aquela que vê os pais mentindo, enganando, farão a mesma coisa. As crianças que se sentem profundamente amadas desde o primeiro dia de sua vida será muito mais segura, guardadas as proporções de seu temperamento, do que as que sentem rejeitada. Foi feito um estudo com recém-nascidos no hospital nos Estados Unidos e verificou que aqueles que foram separados da mãe imediatamente após o nascimento, ficando distanciados delas até 6 horas e depois trazidos à primeira mamada, revelaram 1 mês depois menos senso de curiosidade e agilidade mental do que os que foram colocados nos braços da mãe logo que ambos estavam prontos. E aí alguns médicos chegaram à conclusão de que longos períodos de separação da mãe são prejudiciais ao estado emocional do bebê. Está claro que a intenção de que Deus era que o recém-nascido passasse do ventre da mãe para o contato com seu corpo. Nessas questões, a medicina moderna está longe de ser um auxílio à natureza, pois as pesquisas já demonstraram que as crianças amamentadas ao seio têm menor propensão para a gagueira, a idade de 5 ou 6 anos, do que aquelas que são amamentadas na mamadeira. Os médicos que realizaram esse estudo não estavam muito certos se essa diferença era causada pelo fato de a amamentação ao seio fortalecer mais os músculos da boca ou por terem elas maior segurança emocional devido ao contato, proximidade, amor e carinho da mãe. Mas várias vezes, os efeitos de uma condição familiar ruim refletiram-se em problemas sexuais. E quando se conversa com uma mulher que ela é fria, logo procuramos saber que ela sofreu alguma rejeição por parte do pai na infância. Uma menina de 5 ou 6 anos que tem liberdade de correr para os braços do pai, sentar-se ao seu colo e beijá-lo sempre que quiser, será uma jovem emocionalmente preparada para ser daí 15 ou 20 anos uma esposa sexualmente ajustada. Mas se uma garotinha vê o pai rejeitar todas as suas expressões espontâneas de afeto antes de chegar aos 6 ou 8 anos de idade, ela já estará predisposta à frigidez. A melhor educação sexual começa bem antes de a criança ir para a escola. Pais que se amam e demonstram sua afeição quase nunca têm filhos frígidos ou homossexuais. Oh, queridas, a importância que temos na nossa casa. A melhor prevenção contra o homossexualismo é um relacionamento terno e sadio com o pai para a menina e com a mãe para o menino. Uma figura positiva da mãe para a menina e do pai para o menino. Antigamente, o pai que tinha uma figura masculina positiva e sempre passava algum tempo na companhia dos filhos, nunca tinha problema com os filhos homossexuais. E você pode perceber, pais irritados e agressivos tornam os filhos irritados e agressivos. Pessoas educadas e bondosas, da mesma forma, reproduzem essa qualidade na vida dos filhos. Sem dúvida alguma, essa é a razão porque uma adolescente e uma jovem mais educada e bondosa demonstra consideração pelos outros. Porque elas veem nos pais. E sabe, queridas, eu, Vanessa, posso dizer a vocês, quando fui relatando sobre a infância, o quanto é importante o contato com os pais. Porque eu tive isso.
essa segurança de ter meu pai próximo. E o quanto isso foi bom para minha vida. Só que o que me entristece é o quanto eu tenho visto meninas e meninos que pais e mães não se preocupam em satisfazer e retribuir ao carinho para eles. Precisamos fortalecer nossos filhos. Precisamos transmitir aos nossos filhos o amor de Deus, para que eles formem famílias fortes e, consequentemente, igrejas fortes e governo forte. Amém, queridas? Meu nome é Vanessa Bezerra, faço parte do projeto Mulheres com Propósitos, e você gostaria de saber mais sobre esse projeto ou conhecer mais sobre os livros da editora Betânia? Entre na nossa página no Facebook ou se inscreva no nosso canal no YouTube também para acompanhar nossos estudos dirigidos do livro A Mulher Controlada pelo Espírito. Ou se você perdeu algum áudio e gostaria de recuperar, mandem mensagens para os telefones 41 99662 8048, fale com Vanessa, ou no DDD 44 997105190, fale com Sara. Um grande beijo e até o próximo áudio.